Eu nunca acreditei em histórias de objetos amaldiçoados ou coisas do tipo. Sempre achei que era coisa de filme ou lenda urbana. Mas depois do que aconteceu comigo por causa de um quadro que eu encontrei na casa da minha avó, bom, digamos que agora eu não consigo mais dormir direito. Tudo começou há pouco tempo. Minha avó faleceu e a família se reuniu para limpar a casa dela, uma casinha antiga no interior. Enquanto eu organizava o porão empoeirado, me deparei com um quadro esquecido num canto. Era o retrato de uma mulher vestida de preto, com o rosto muito pálido e um olhar profundo. Os olhos pareciam reais demais, quase vivos. Quando minha tia viu o quadro na minha mão, ela ficou pálida. Ela disse: "Eu achei que esse quadro tinha sumido. Sua avó costumava dizer que essa mulher via tudo o que acontecia dentro da casa." Eu ri. Achei que era só mais uma superstição de gente antiga. O quadro era bonito, de um jeito sombrio. Resolvi levar para casa. Achei que seria uma peça decorativa interessante, então pendurei na parede do meu escritório. E por um tempo, foi só isso. Até a primeira noite. Era quase meia-noite. Eu estava trabalhando no computador com a luz do quarto apagada. Do nada, tive a impressão de que os olhos da mulher na pintura estavam brilhando no escuro. Pensei que era só o reflexo da tela do monitor. Desliguei o monitor para ter certeza. Mas os olhos continuaram brilhando. Um brilho fraco, mas perceptível. Tentei rir da situação, achando que minha mente estava me pregando peças. Mas a sensação era estranha. Era como se o quadro estivesse me observando de volta. No dia seguinte, fui olhar o quadro de perto e notei algo bizarro. A expressão da mulher tinha mudado. Antes, era neutra, quase indiferente. Agora, ela parecia triste. Os cantos da boca estavam levemente caídos. Na segunda noite, o medo começou de verdade. Acordei de madrugada com um barulho vindo do escritório. Um toque-toque baixinho, repetitivo, como se alguém estivesse batendo com as unhas na parede. Peguei meu celular, liguei a lanterna e fui até lá, com o coração na boca. Apontei a luz para o quadro. Os olhos da mulher estavam completamente pretos. Eram como dois buracos vazios. E por um segundo, juro que vi algo se mover dentro deles. Dei um pulo para trás e deixei o celular cair no chão. O barulho me fez olhar de novo. Quando peguei o celular e iluminei a pintura outra vez, os olhos pareciam normais. Mas as pupilas estavam úmidas, como se a tinta tivesse chorado. No dia seguinte, eu virei o quadro para a parede. Não tive coragem de jogá-lo fora, mas também não conseguia mais olhar para ele. Decidi que precisava descobrir o que era aquilo. Comecei a pesquisar online. Depois de horas, encontrei um post antigo num fórum de colecionadores de arte. O post falava sobre um pintor do século XIX chamado Joaquim Barros. Em 1892, ele teria feito o retrato de uma viúva, Amélia Duarte. A história dizia que o pintor ficou obcecado por ela e, num ato de loucura, usou o próprio sangue para pintar os olhos da mulher no quadro. Pouco tempo depois de terminar a obra, Joaquim Barros desapareceu misteriosamente. A pintura passou por várias gerações até sumir nos anos 70. E a última dona conhecida foi encontrada morta, com os olhos arregalados, fixos no teto. Fiquei arrepiado. Resolvi enviar uma mensagem privada para o autor do post, um usuário chamado Barros Desk. 2 dias se passaram. Eu já tinha até esquecido. Então recebi uma resposta. A mensagem era curta e direta. Se você tem o quadro, nunca o encare depois da meia-noite. Achei que era só alguém tentando me assustar. Mas, por precaução, decidi pegar mais pesado. Cobri o quadro com um lençol preto grosso e o tranquei num quarto de hóspedes que nunca uso. Por uma semana tudo ficou em silêncio. A paz voltou. Até que, numa noite, acordei com uma voz. Um sussurro baixo, quase inaudível, chamando meu nome. Vinha do quarto onde eu tinha guardado o quadro. Com um medo que eu nunca senti na vida, fui até lá. A porta estava entreaberta. O lençol preto que cobria o quadro estava jogado no chão. E a mulher? Agora ela olhava diretamente para mim.
Sua cabeça, antes virada de lado, agora estava de frente. Mas o pior veio quando olhei para os olhos dela. Havia reflexos neles. Reflexos do meu quarto. Reflexos de mim, parado ali, segurando o celular. Mas o meu reflexo na pintura se movia com um pequeno atraso. E então, o reflexo sorriu, mas eu não estava sorrindo. Num ato de puro pânico, joguei o lençol por cima do quadro de novo e saí correndo. No dia seguinte, liguei para um amigo que entende de arte. Ele ficou intrigado e me ajudou a levar a pintura para uma restauradora profissional que ele conhecia em Campinas. A restauradora era uma senhora séria. Ela colocou o quadro sob uma luz ultravioleta e analisou por um longo tempo. Então, ela se virou para nós e disse com a voz baixa: "Tem outro rosto debaixo dessa pintura." Debaixo da tinta que formava o rosto da mulher, a luz revelou a imagem de um homem. Um homem com a boca aberta, como se estivesse gritando em agonia. A restauradora decidiu raspar um pedacinho minúsculo da tinta superficial para investigar. No momento em que a ferramenta tocou a tela, o ar no ateliê ficou pesado, gelado. As luzes começaram a piscar. E, de repente, o vidro de uma janela do outro lado da sala trincou, do nada. Assustada, a restauradora se afastou. O rosto do homem que gritava desapareceu sob a luz, e os olhos da mulher brilharam de novo, mais vivos do que nunca. Parecia que estavam respirando. Eu não esperei para ver mais nada. Saí correndo de lá. Deixei o quadro com a restauradora que parecia tão em choque quanto eu. Naquela mesma noite ela me ligou desesperada. A voz dela tremia. O alarme de segurança do ateliê tocou. Quando cheguei aqui, o quadro estava no chão virado para a parede e tem marcas de mãos na moldura. Mãos pequenas. No dia seguinte, ela desapareceu. A polícia foi chamada, investigou o ateliê, mas não encontrou nem sinal dela, nem do quadro. Uma semana se passou. Eu estava tentando esquecer tudo aquilo. Então recebi um e-mail. O assunto era: "Você viu o que está nos olhos dela?" Não tinha texto, só uma foto em anexo. Era a pintura. Ampliei a imagem, olhei para os olhos e meu sangue gelou. Dentro das pupilas, como reflexos, havia duas figuras minúsculas. Eu e a restauradora, parados no ateliê dela. Apaguei o e-mail na hora, mas segundos depois, ele voltou para a minha caixa de entrada com um nome de arquivo diferente. Abri de novo. Na nova imagem, havia um novo reflexo. Um rosto masculino, de barba curta e camisa preta. Era eu, sozinho. Até hoje, eu não sei onde o quadro está. Talvez ele ainda exista, passando de mão em mão. Ou talvez ele viaje de outra forma, através das telas dos celulares e computadores de quem o observa. Dizem que quando alguém olha fixamente nos olhos da mulher, o quadro registra a sua imagem dentro das pupilas. E quando o seu reflexo se completa, a pessoa desaparece. Então, se algum dia você encontrar uma pintura antiga de uma mulher de preto, com olhos realistas demais, por favor, não olhe diretamente para eles, principalmente à noite. Porque lá dentro, na escuridão daquelas pupilas, pode ter alguém olhando de volta para você. E pode ser a última coisa que você vai ver. Obrigado por ouvir minha história. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comente aqui embaixo se você já teve alguma experiência estranha com objetos antigos. Fiquem seguros e até a próxima!